durante a graduação em História, e a gente tinha umas disciplinas que, assim, que eram recomendadas, como era um sistema de crédito, quem orientava a gente era o pessoal do centro acadêmico. Então, a experiência dos alunos mais velhos é que, olha, escolhe essa disciplina, depois essa. Então, não tinha fluxograma, não tinha um organograma assim, bem organizado na nossa cabeça, né? Nem para a gente visualizar. A gente sempre era orientado pelos colegas. E a matrícula também era muito presente no centro acadêmico. Então, o centro acadêmico estava assim, bem atuante em termos acadêmicos mesmo, em termos dos movimentos também. Então, a universidade nessa época foi em 83, então a gente entrou ainda, eu tinha muito medo dos chamados assim, como se fossem os espiões, né? A gente de governo mesmo, por exemplo, tinha 2 disciplinas, que era as EPB, que era Estudo dos Problemas Brasileiros, que era mais problemática para a gente, porque dizia que os professores eram gente do governo e que estavam querendo identificar nas aulas, nas turmas, quem era do movimento estudantil, quem era, né, da esquerda, quem era revolucionário, essas coisas assim. Então, ao mesmo tempo que eles insuflavam, né, que eles faziam a gente falar, né, então, tanto que era sobre problemas brasileiros, a gente começava a falar dos problemas, né, mas todo mundo falava e recuava, falava e recuava. E tudo eles falavam assim, de uma maneira assim, pelo menos esse professor que eu tive era PB1 e PB2. Então, ele era muito sarcástico, muito crítico, assim, mas ao mesmo tempo ele era, fazia com que a gente ficasse no ridículo, né? Então, se a gente falava alguma coisa, aí ele debochava da fala, e aí a gente estava sendo orientado pelos estudantes mais velhos e até por alguns professores para ter cuidado com esses professores de APB. E tinha, né, a ideia de que outros, né, também estavam colaborando com o governo. Então, tinha esse clima assim, de investigação, de medo, né, de se expor. Mas, ao mesmo tempo, também tinha de muita luta. Então, os mais velhos, tanto os professores quanto os colegas mais velhos no curso, em relação às artes, eu lembro muito, foi muito marcante, que tinha a cantina do básico, onde hoje é a livraria do campus. E não, lá era um lugar assim, de muita confluência, então todo mundo na universidade passava por lá, nesse intervalo de 4 até as 7 horas da noite, né? Aí as pessoas iam para a beira do rio, todo mundo circulava por lá, então às vezes tinha foto oral, tinha poesia, e apresentação de música. Então a pessoa chegava, colocava lá uma caixa, né, com som e a pessoa se apresentava. Então, estava até agora nessa banca de qualificação, né, e eu lembrei, né, do Eloy Iglesias, eu conheci aqui, que ele vinha, a pessoa chegava e se apresentava. Almirzinho, Gabriel, então assim, o povo assim que a gente ouvia e era declamando poesia e tinha, ou seja, os artistas vinham e se apresentavam aqui, né? Tinha assim, bijuteria, e aí tinha venda de livro usado, livro novo, então era um lugar assim de muito movimento, tinha as árvores, a gente ficava por lá, então era um motivo, era um lanche, né? Mas às vezes a gente nem lanchava, ficava lá por conta disso, então todo mundo ia para esse setor. Mas o pessoal todo, né, História era um pessoal muito crítico, muito atuante. Por exemplo, nesse movimento aí da minha passagem, então a gente pulava a roleta do ônibus, então era todo mundo no ônibus direto, né? Então, e aí passeata, mas eu não participei muito das passeatas não, com medo dessa questão da repressão pela polícia, né? E em relação, via assim, muitos jornais, muita manifestação, muita conversa. E também os centros acadêmicos, eles estavam assim, uma força que era uma coisa clandestina praticamente. Existia, mas era uma coisa assim, meio ambígua, né? Até mesmo não tinha local para o centro acadêmico. E o centro acadêmico de História, acho que foi o primeiro que tomou o banheiro do pavilhão B, onde se localiza o centro acadêmico. Então os outros foram sendo ocupados. Os banheiros, hoje eles deram lugar aos centros acadêmicos. E aí não tinha, por exemplo, a dificuldade imensa que a gente tinha em relação aos prédios, né? Então as aulas eram assim, a tarde era muito quente, nem sempre o ventilador funcionava. Não tinha máquina de xerox, né? Então a gente tinha que caminhar muito para poder tirar cópia e tinha que esperar. Era uma coisa assim muito difícil. Os livros na biblioteca muito antigos, já todos riscados, rasgados. O pessoal rasgava as páginas dos livros, levava os livros, não devolvia. Então era uma dificuldade. Às vezes tinha poucos livros, poucos xerox, a gente tinha que ler. Às vezes tinha livros, lembro muito sobre uma vez a gente foi quase correndo para pegar livro na biblioteca, tinha teoria do conhecimento ainda em espanhol, e eu fiquei feliz da vida porque eu consegui pegar, né? Então,
E aí as pessoas não conseguiam, então era muito difícil. Mas a gente tinha grupo de estudo, né? E nesses grupos de estudo, que era grupo de estudo mesmo, aí também tinha essas coisas para discutir a universidade, né? A realidade da universidade. Mas não era muito raro, por exemplo, bolsa de iniciação científica, bolsa de extensão, qualquer apoio financeiro da universidade. Não tinha monitoria, mas era muito raro. E no nosso curso também não tinha. Geralmente, humano não tinha monitoria. Era uma árvore lá de química, matemática. Então, era um momento que já estava falhando a monitoria, ou seja, se não tivesse nem mais no nosso. Já tinha ouvido um tempo e esse era mais rápido. Então, as condições de estudar na universidade não eram das mais fáceis. O ônibus só chegava até aqui, nesse primeiro portão. A gente tinha que andar tudo, era só até o portão principal, o fim da linha aqui, pronto. E havia poucas linhas, né? Agora tem muito mais linha e a gente descia todo mundo nesse portão principal e subia até o profissional. Aí, digamos, não tinha o contato pela perimetral, né? Os ônibus paravam lá onde era a FICAB, onde era o NPI, e aí só vinha por aqui. A gente demandava, por exemplo, tem uma linha de cremação. A cremação era bem ali no final da linha, então a gente pedia para que ele se estendesse até aqui. Ou que esses ônibus que vêm pela perimetral se estendessem até aqui. Então eram mais alternativas. E as pessoas, muitas tinham que pegar 2 ônibus. Desciam em São Brás e aí pegavam ônibus para a universidade. Então era restrito, né? Então tinha umas 5 linhas. Isolado. E não tinha né, conexão. Não tinha essas ligações como tem hoje. Então a gente vem da Ananindeua, quem morava na Ananindeua tinha que descer pela Castelo para pegar o ônibus. E era um sacrifício, porque não tinha ônibus para tudo. E teve manifestação aqui, não sei. Tinha baixo assinado, tinha manifestação também por conta disso, mas aí aquela coisa dos donos, né, de empresa, mas que eles tinham mais força e é o que se impune. Mas conseguiu, né? Conseguiu, né? Então, depois de muito tempo, décadas já, né, que tem a linha que já chega até aqui. Aí, por exemplo, não tinha um terminal, né, não tinha nenhum tipo de recebimento, então tinha lá aquele prédio que era do fim da linha, mas não era um lugar adequado, por exemplo, se tivesse chuva, sol, não era adequado. Então, bebedouro também era um grande problema, uma grande demanda, porque os bebedouros eles tinham problema de doença, né? A água não era uma água que a gente pudesse consumir, problema de ameba, então a gente evitava. Então, não era um ambiente climatizado nas salas, era ventiladora quente, não tinha água. Aí tinha a questão do transporte, tinha a questão também da falta de RU, não tinha bolsa, não tinha condições da gente ir à biblioteca desse jeito, então era muito difícil, era muito precário nesse sentido. Então, por exemplo, na beira do rio, a gente identificava quem eram colegas e outros que pareciam estranhos. Então tinha essa coisa de estar infiltrado por aí. A reitoria não era aqui, a reitoria ainda era na José Malcher, depois foi construído o prédio. Então o reitor era uma coisa assim muito distante. Pró-reitor, né, secretário, alguma coisa assim, digamos, o assessor, era muito distante. Aqui era o campus básico, né, onde a gente está, que tinha as aulas do básico e o profissional, que é a parte tecnológica e as disciplinas lá do socioeconômico. Então, para chegar, uma vez eu me lembro assim, que eu passei em frente ao NAIA, então eu achei aquilo assim o máximo, né, porque eu vi o nome, era Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Achei aquilo fantástico, porque é uma coisa assim como fosse realmente de um nível muito superior que a gente estava participando na graduação. Então eu já gostava da graduação, imagine aquele núcleo, né? Muita coisa. Então tinha essa realidade, né? Essa precariedade material, esse medo, né? de participação, ao mesmo tempo participando, né? Porque eram coisas assim que eram muitas coisas para demandar. E aí tinha o contexto externo, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, por exemplo, eu me lembro que uma vez proibiram os estudantes, as estudantes, como era muito quente, né, então os estudantes vieram de bermuda. E só deixavam as meninas vir de bermuda. Então houve uma passeata de bermudas. Pessoal de Centro de Letras e Artes na época. Então houve aquela passeata aqui nos pavilhões, porque era proibido. Então, quer dizer, para a mulher podia. Mostrar as pernas, os homens não. Então era um calorzão, como ainda é hoje, né? Então eles não queriam vir de calça. Aí eu vi aquela passeata, todo mundo de bermuda, andando por os pavilhões, até que permitiram. Eu conheci, assim, entrei para fazer história, né, por conta da minha influência da minha professora
ensino médio, mas eu tinha dúvidas, eu não sabia se eu faria filosofia, história, pensei em fazer letras, serviço social, mas depois serviço social foi descartado, letras também já não era muito o que eu queria, eu lia, mas não me empolgava muito, eu fiquei na dúvida entre filosofia e história. E aí eu conversava muito com meu irmão mais velho e disse, olha, pelo menos história tu vai ter um emprego mais rápido, né, do que filosofia, porque não tinha uma perspectiva. A filosofia foi tirada do ensino médio, foi tirada mesmo das escolas, sociologia idem. A história não, era uma coisa bem mais próxima. Como eu gostava muito de história, aí eu escolhi o curso. E dentro da grade curricular tinha as disciplinas de antropologia, que eram as duas obrigatórias, a antropologia cultural 1 e 2, e tinha cultura brasileira e tinha como optativa e tinham outras possibilidades. Aí as optativas eu fui pescando na antropologia porque eu achei interessante. Algumas pessoas assim, se apaixonaram pela antropologia. Uma coisa assim impressionante, a antropologia 1 e 2. Aí as optativas a gente sempre escolhia ou cultura, ou antropologia política, ou antropologia econômica, ou etnologia indígena. E aí tinha a especialização em história, como eu falei. Aí quando surgiu a especialização em antropologia, então o pessoal quase toda da história, né, quis fazer pelo menos uma boa parte do que eu conheço. E também, no caso, essa especialização. Então assim eu comecei a entrar nas ciências sociais através, no caso, da história e essa disciplina da antropologia. Aí quando eu fiz a especialização, aí logo depois surgiu o mestrado. Já que a intenção da especialização era essa, mestrado em antropologia. Aí eu fiz o mestrado. Aí depois eu estava dando aula, né, passei em concurso no estado, era da SEDUC, e também trabalhava no Colégio Nazaré, um tempo eu passei no Carmo, mas o Carmo foi só para substituir o colégio. Aí quando eu soube do mestrado, aí eu quis voltar para cá. E aí surgiu também concurso para professor. E aí não exigiu que fosse mestre. Como eu tinha especialização, concorria aquela coisa de experiência, né, tipo treineiro mesmo. Só que nós tivemos uma pessoa que desistiu, então quem era que estava tentando fazer, mas que via que não tinha chance de passar, porque nós tínhamos uma candidata que era doutora. Então nós sabíamos que ela ia, né, tinha muito mais chance até para contar os pontos. Só que ela teve um problema no braço e ela não veio fazer a prova escrita. Aí a gente ficou no mesmo nível, que era de especialização. E nessa época também tinha um pessoal se aposentando, aí eles chamaram o primeiro lugar e os outros. Os outros dois, fui eu e o Mauro. Aí passamos eu, a Vilma e o Mauro. Primeiro a Vilma, o Mauro e eu. Em 94. 93 para 94. Aí em 95 eu assumi efetivamente, porque a gente veio também inicialmente como substituto. A gente já tinha passado, mas imediatamente eles contrataram logo a gente como substituto, ao invés de fazer uma seleção específica. Aí eu vim pra cá, fiquei um tempo no Nazaré como contratada, porque não podia, eu vinha com dedicação exclusiva, então eu tive que apresentar minha carteira de trabalho dando dado baixa. Mas eles me contrataram por mais um ano. Aí eu fiz o mestrado entre 95 aqui, né, como efetiva, eu já estava desde 94 como substituto e 95 como efetivo. Aí houve a primeira turma de mestrado, eu não participei. Na segunda não passei na seleção, e aí na terceira turma que eu passei, que foi em 98. Aí eu já estava na coordenação do colegiado. Como eu era a representante docente da área de antropologia, do departamento de antropologia no colegiado, e havia um rodízio, né, um acordo, como há hoje na pós-graduação, né? A cada momento a gente tem alguém de uma área. Aí era a vez da antropologia, nunca tinha havido nenhum coordenador de curso de antropologia. Eu tinha sido 2 vezes da ciência política, não sei quantas vezes da sociologia. Aí como eu já estava lá nas discussões, porque eu era representante, aí a antropologia sugeriu meu nome. Como não ia ter concorrência, era chapa única, aí a gente fez uma composição. Eu e a professora Altair da sociologia, e eu assumi a coordenação do colegiado. A coordenação, pois é, eu estou aí numa sequência quase ininterrupta de coordenação. Só parei por conta da licença maternidade e da pós-graduação, quase um doutorado. Eu cursei o mestrado, eu assumi em 98, no início de 98, a coordenação do curso.
e passei no mestrado. E eu tinha uma filha pequena. Então foi assim, um trabalho triplo. Eu até pensei em desistir do mestrado, eu pensei em sair do colegiado, eu ficava na dúvida. Eu conversei com o professor Samuel Sá na época, que era coordenador da pós do mestrado, no caso era só o mestrado. Aí eu disse, olha, eu tenho a impressão que eu estou fazendo 2 mestrados, né? Um é a coordenação do curso e o outro que era o mestrado propriamente dito, porque era muita coisa, né? Era o curso de Ciências Sociais em Belém e ainda tinha os campi, que eram 7 campi. Então eu tinha 8 lugares para administrar, tanto aqui em Belém em período regular, de março até junho e depois de agosto a dezembro. Eu tinha intervalar que era para dar conta desses 7 campi, em períodos diferentes de curso. E a criança pequena em casa, e eu tinha que dar conta das leituras, e foi a época da Copa, ainda tinha a Copa em junho, então o pessoal não deixava estudar porque ficava aquele barulhão. Mas foi assim, ao mesmo tempo que era muito trabalho, era muito prazeroso, porque eu estava aprendendo muita coisa. Então eu fiquei super feliz, né, de estar tendo mestrado, que era uma coisa incrível, e eu adorava as aulas, sabe, do mestrado, e era uma coisa assim, uma satisfação imensa. E a turma também foi legal, porque eram todas de mulheres, eram 9 mulheres. 100% de mulheres. E assim, no colegiado eu conheci a universidade. A partir da coordenação eu passei a ver o funcionamento da universidade de uma outra maneira, que é diferente de quando é aluno, que é diferente de quando é só professor. Eu conheci todos os professores do curso, eu só conhecia a gente do departamento. Então, nesse ponto, sabe, em termos de legislação, dos fluxos, dos trâmites, dos processos, como é que a universidade funciona em relação à interiorização. Então era muita informação, era muita gente, era muita coisa na minha cabeça. Mas eu fiquei muito feliz por conta disso, né? Não sei se professor de gêmeo, não sei se que faz eu ficar feliz, me sentir feliz nesses cargos. Porque a minha orientadora no mestrado era a Lígia Simonian, que era mestre em antropologia, doutora em antropologia. Então eu fiz as disciplinas optativas lá. Aí quando eu fui fazer o doutorado, aí ela já se articulou, ela tinha um projeto, né, ela coordenava um projeto grande na área de Alverim, e aí ela organizou, como ela disse, uma expedição científica, né, ela convidou várias pessoas de áreas diferentes, a gente se espalhou pelo município e ela falou para mim especificamente, se tu trouxeres um projeto para o doutorado, aí ela me orientaria lá. E eu, por conta de uns eventos, eu passei lá no NAI. E aí eu achei interessante, poxa, cursar lá. E como eu conheci por conta das disciplinas optativas, aí eu disse, poxa, é uma coisa assim que eu passei a conhecer mais, e eu lembrei dessa época da graduação, que era uma referência para mim muito importante. O NAI é como se fosse o máximo na universidade, por causa das ciências sociais. Tanto é que realmente era a melhor avaliação das ciências sociais era o NAI. Tinha conceito A, conceito 5, que equivale ao conceito 5, como ele está hoje. Ele está acima da média nos programas das ciências sociais aqui na universidade. Ele tem uma referência internacional, ou seja, e aí não precisava sair. Eu faria o doutorado num lugar bom, na antropologia, com diálogo com outras áreas, sempre que eu precisava sair, porque eu ainda tinha questão de filho, né? Eu não tinha interesse em dar aula aqui, eu não quis me interessei. E no projeto ela disse, olha, ela recomendou fazer o doutorado de sanduíche. A gente já foi construindo o projeto junto, né? Então isso para mim foi muito animador. E aí ela também conseguiu, ela que articulou as pessoas para eu ir para Portugal. Aí durante o doutorado eu fiz o doutorado de sanduíche, que aí já puxei para a história, que eu fui fazer a parte histórica da... Então as coisas ficavam sempre casadas, né? História e antropologia, assim. E a experiência em Portugal? Muito boa. Muito boa, porque para uma pessoa que faz história, literatura, arte, né, ir para Portugal, eu fui numa condição assim excelente, porque eu fui como estudante. Então, imagina chegar num lugar que é referência, né, para quem estuda história do Brasil, história da Amazônia, e Belém, e uma outra referência da minha família. Né, meus avós são portugueses, eram portugueses. E aí a gente ouve muito falar, né, Portugal em casa, aquele cotidiano, então a comida, os vizinhos, os parentes, por afinidade, os compadres do avô, portugueses. Nossos vizinhos são portugueses. E era uma coisa muito, muito próxima a mim. E aí quando eu cheguei lá, né, eu me vi, né, eu tô aqui na Europa, sendo paga para vir para cá, para estudar uma coisa que eu gosto,
E aí rememorando as coisas da minha infância, da minha juventude em casa. E aí eu andava assim, pela rua rindo, né? Então quando eu cheguei, que eu cheguei pela primeira vez na Torre do Tombo, sabe? A Torre do Tombo é uma referência, toda a documentação praticamente de Portugal está lá. Então é um prédio assim muito importante. Eu fazia pesquisa no Arquivo Histórico Ultramarino. Aí eu fui, visitei a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerônimos, e a minha professora, ela é arquiteta e trabalha com patrimônio, trabalha também com memória, história, né? E era uma coisa assim fantástica. E aí andar lá pelos museus, ver sítios arqueológicos, a gente tropeça nos sítios arqueológicos. Foi um período assim, eu andava e só apareciam os olhos à noite quando eu voltava para casa. Eu passei uma vez, sempre andava muito a pé. Passava pela Rua do Comércio, então eu coloquei o cachecol e fui com a roupa e louca para chegar em casa, andando nos quarteirões ainda. Foi uma experiência, né, de ter que parar, tomar café, chocolate quente, tomar muito vinho para aquecer, muito doce. Os doces de lá são fabulosos. Fantástico. Foi assim, muito feliz a viagem. Tudo isso, não lembro de ter alguma coisa ruim. Não lembro de ter nada. A única coisa que foi desagradável foi a gripe, que eu peguei uma gripe, um resfriado. Então o resfriado ele faz com que fique frio dentro também. Aí não gostei muito disso. Mas, de modo geral. Aí depois fui batendo a saudade, já estava no tempo de vir, já tinha feito toda a pesquisa, eu vim embora. Decidi. Olha, professora, eu acho que eu sempre quis ser. E eu parei para pensar nisso durante a especialização, quando eu fiz Antropologia da Educação. E aí eu escolhi fazer o meu projeto, o trabalho em relação à Antropologia da Educação. Então teve um texto que a Eneide, ela era professora, que ela deu, que era sobre mães e professores. E aí eu parei para pensar até que ponto, né, eu tinha escolhido ser professora, influenciada por quem, se a minha mãe influenciou, se a sociedade me influenciou, porque é uma disciplina muito ligada a cuidado, principalmente na primeira infância, que é uma coisa bem feminina. Né? Então, eu fiquei me questionando até que ponto eu tinha escolhido ou a sociedade tinha imposto isso a mim, ou era a alternativa que tinha restado a mim. Eu fiquei pensando, será que eu quis ser engenheira como meus irmãos, né? Que um fez a engenharia naval, fez CIABA, mas ele tentou aqui, passou, mas não concluiu engenharia civil, porque não tinha como conciliar CIABA e fazer aqui engenharia civil, e o outro irmão fez engenharia mecânica. Aí eu fico me questionando, será que eu não gostaria também de ser engenheiro, mas a sociedade impôs de maneira inconsciente, eu escolhi essa profissão? Mas eu fui começando a pensar também que a minha brincadeira, uma das brincadeiras quando eu era criança mesmo, era ser professora. Eu atuava como professora. A minha performance na brincadeira, eu montava umas caixas lá, não lembro o que era, em determinado lugar do quintal, nesse espaço, que eu dizia que eram carteiras. Então eu montava a sala de aula, tinha o quadro, eu pegava a giz da escola que eu tinha, né, trazia, e eu repetia, né, aquilo como se fosse a minha professora. E os meus primos e irmãos me obedeciam como se fossem alunos, então eu coordenava tudo aquilo ali. E aí isso não foi só a influência, né, da minha mãe, da sociedade, dos meus pais, não, foi um pouco de mim mesmo. E aí é uma coisa que e eu gostava muito de ler, gostava muito de livros, mesmo quando eu não sabia ler, eu pegava os livros e riscava, eu brincava com livros, então é uma coisa assim, deu ter ensinado além para isso. E aí, para ser professora, né, eu ficava, será que realmente é verdade isso? Será que eu vou ser professora ou não? Mas eu vi nessa escola, né, no caso do IEP, fiz o magistério, todos escolheram ser professores. E todas as disciplinas, o tempo todo, era para formar professores. Então eles cuidavam do teu vestuário, da maneira de se vestir, né, da indumentária, de modo geral, da postura. Então o tempo todo estava lá, não usa chiclete, não é permitido chiclete, porque a pessoa não usa chiclete, fica feio, né? Feio, tá mastigando, tá? Ou então cabelo, cuida do cabelo assim, a roupa assim, né? Então, quando tu sai da escola, tu vai levar o nome da escola junto. Cuida lá, não é permitido também, porque ser mais ainda período de repressão do que na época da faculdade, então a gente não podia estar circulando com uniforme pelas escolas, podia ir ao cinema
foto da escola. Como era uma escola que era, tinha um nome, né? Não era tradicional no sentido de ser a melhor, mas tinha uma certa história, né? Que era a escola normal. Então, quem que é normalista? Quem que é a escola normal? São as professoras. Então, se não cuida da conduta moral das professoras, como é que elas vão ser boas professoras? Então, era o tempo todo, né? Questões técnicas para usar o quadro, para usar os cartazes. Então, foram 3 anos de preparação para ser professora. Então, se eu não ia ser uma boa professora, pelo menos na parte técnica, eu melhorei. No último ano é que eu fui fazer um estágio numa escola particular. Crianças, assim, na pré-escola. Mas também não era a educação mesmo que eu pensava. Para mim não era considerar porque era cuidar de criança. Então, não precisaria, né, na minha concepção, não precisaria ter tanta preparação. Mas aí quando eu passei para a universidade, para a história, aí foi fundada uma escola nova, uma escola particular perto de casa. A minha tia foi lá e pediu uma vaga, aí a diretora disse, não, vai ter um curso, e desse curso as pessoas vão ser selecionadas. Aí eu fiz o curso e fui selecionada para participar, e comecei a trabalhar. E aí lá é que a gente foi fazer os cursos para trabalhar com criança. Então foram uns 10 cursos, parece, durante 1 ou 2 anos, sabe, em relação à recreação, ao desenvolvimento, coisa bem específica. Aí eu fui me dar conta de que para trabalhar com criança é muito mais difícil, tem que ter muito mais preparo para trabalhar com adolescente, criança de 7 a 12 anos, com adulto. Aí depois eu terminei, né, estava terminando já, na verdade, história, e aí eu consegui um emprego para dar aula de história no ensino médio. Isso foi... Fiquei 2 anos nessa escola, de 83 a 85, e aí quando foi em 88, 83 a 85 eu dei aula, e quando foi em 86, para 87 eu comecei a dar aula, assim, nessas escolas. E em 87 eu fui para Cametá, dar aula na interiorização. Antes de começar a interiorização, antes de ter o primeiro vestibular, teve uma preparação. A universidade convidou, fez assim, um grupo de alunos de licenciatura que estavam no final do curso para dar aula nesses cursos preparatórios. Uma coisa assim bem rápida, porque tem que ter o vestibular para entrar na universidade, mas as pessoas pensavam assim, esse pessoal que está em Cametá, está em Souro, está em vários lugares, Abaetetuba, não tem cursinho preparatório. E alguns já estão muitos anos sem estudar, então foi com essa intenção. Eu fui ter aula de história em Cametá. Também foi uma experiência muito boa, porque a gente dava aula para adultos. Pessoas realmente foi esse perfil, conforme tinha indicado. Era secretário de Estado, municipal, eram professoras, diretoras, sabe, de curso superior, eram pessoas da elite local, eram pescadores, todos nós eram pessoas adultas. Então a gente aqui nessa realidade mais urbana e dando aula, né, jovens ainda, tinha 21 anos, por aí, 21 anos, 86, dando aula para pessoas mais velhas. Depois eu vim dar aula numa escola que era uma escola assim que quando a pessoa ficava reprovada, ela ia para lá, não tinha dependência, né, então ela particular para Abrão Levi, como se fosse assim, aqueles alunos que não gostam de estudar, que não querem estudar, mas a família impõe. Então era muito difícil dar aula nessa escola, porque quase 100% não queria estudar. E aí eu fiquei 2 anos lá e depois que eu entrei no Nazaré. Então foram várias experiências assim, diferentes de ser professora, e aqui já foi uma outra realidade. Aqui já ensino superior já tem que ter uma outra dinâmica, uma outra, né, então já são adultos, pessoas, né, também aquela aula de estar no quadro. Mas assim, dar aula no ensino médio me ajudou muito aqui, porque dei aula tanto no segundo ano quanto no convênio, né? Então aquela coisa bem no esquema, aula, né, com muita apostila, muito exercício. Então, fazer as pessoas se interessarem pela tua aula, essa coisa de síntese, sabe? Dar uma aula de 45 minutos, né? Falar um monte de coisa em 45 minutos de uma maneira interessante, que as pessoas aprendam, e depois tem que fazer a avaliação. E esse período foi muito